Muito boa tarde, estamos começando o Donos da Bola desta quarta-feira, que vai falar bastante do Grêmio, que tem estreia hoje, né? Na Copa do Brasil, o Tricolor estreia hoje à noite na competição, 7h30 da noite, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, fase de oitavas de final, porque o Tricolor já jogou Libertadores, então entra direto nas oitavas de final. A gente vai falar também do Internacional, né? Que tem Copa do Brasil só na semana que vem, por enquanto está pensando no Campeonato Brasileiro, e a gente tem um convidado especial hoje no programa. Daqui a pouquinho eu vou apresentar eles para vocês. Antes, eu vou falar lá com o Matheus Trindade na Central Band do Esporte, que tem informação. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, Cadu? Boa tarde. Olha, você falou do Internacional que comemorou uma absolvição no STJD. Vocês lembram daquela partida contra o Corinthians, né? O Inter acabou perdendo no estádio Beira-Rio e protestos aconteceram no entorno ali do estádio e também com depredações em alguns pontos do Beira-Rio. E ontem aconteceu um julgamento no STJD porque a Procuradoria acabou oferecendo denúncia no artigo 213 quanto à desordem. O Inter poderia pegar de 1 a 10 partidas de perda de mando de campo. E o Internacional acabou colocando uma nota oficial até no seu site comemorando essa absolvição. A gente acompanha aí na tela, ó, o mando de campo. O Inter obtém expressiva vitória jurídica no STJD, porque o Inter acabou sendo absolvido, vai poder realizar os seus jogos normalmente no estádio Beira-Rio. O Inter acabou colocando essa nota também, comemorando essa vitória no Departamento Jurídico Colorado, Cadu. Valeu, Matheus. Bom, hoje tem jogo do Grêmio, estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O jogo é na Arena da Baixada, o jogo é duro, mas o Grêmio promete estar preparado, apesar dos desfalques, mas pelo menos tem alguns retornos para o time do Roger. Tudo é tão igual e ao mesmo tempo tão diferente. O cenário é o de sempre, o grupo de jogadores também, mas o foco agora é outro, a Copa do Brasil. A gente quer ganhar tudo que joga, todo campeonato que a gente entra para jogar a gente quer ganhar. E nessa competição, o Grêmio se sente muito bem, são 4 títulos conquistados. E por que não sonhar com o Penta? É mudar um pouco a chave, né, do Campeonato Brasileiro, né, desfocar um pouco do campeonato e focar nessa competição que é totalmente diferente, que é um mata-mata. Como o Tricolor jogou a Libertadores, estreia direto nas oitavas de final. O adversário é o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, estádio com gramado sintético. E por isso que o treino dos goleiros tinha essa lona molhada, para simular a velocidade da bola nesse tipo de campo. É um gramado muito rápido, né? Eles ainda molham, né? O gramado fica realmente muito rápido. É uma vantagem que o Atlético tem, né? Você vê os números, eles praticamente não perdem dentro da sua casa, é uma vantagem que eles têm. Falar do time que vai entrar em campo já é mais complicado. O Roger fechou a parte do treino que mostraria alguma coisa. O certo é que o time conta com 2 reforços olímpicos. Wallace e Luan vão pro jogo. Uma competição curta de mata-mata. Sabe que a gente tem que entrar bem focado para que não ocorra erros pequenos, né? Que possam prejudicar a gente, que aí não tem tempo para recuperar. Mata-mata, cara. Como falei anteriormente, quem errar menos, acho que consegue sobressair. Todos já jogaram a Copa do Brasil e tem a experiência de outras. Mas tem um cara que não vai sentir nada essa mudança de competição. Afinal, para um torneio mata-mata, nada melhor do que ter um zagueiro argentino no time. Walter Kahneman vai jogar ao lado do Jeromel. Será a estreia dele na equipe. O zagueiro de 25 anos foi campeão da Libertadores pelo São Lourenço em 2014. O Wallace Reis está fora, não pode atuar porque já jogou na competição pelo Flamengo. Por outro lado, o Maicon é desfalque, com problemas no tornozelo e joelho. Desfalque de última hora, nem viajou para Curitiba. Ausências, retornos, estreia, desafios, tudo em uma mesma partida. É assim que começa a Copa do Brasil para o Grêmio. Pois é, a gente falou, né, aí do gramado sintético da Arena da Baixada, mas antes do Grêmio pensar no estádio, né, do adversário, o Grêmio tem que pensar em si, né? O Grêmio tem os retornos do Luan e do Wallace, mas tem um desfalque de última hora do Maicon, né? Ribeiro e Daniel. Pois é, sabe que o grande ponto de interrogação, na minha opinião, é exatamente o que Grêmio teremos em campo. É óbvio que os retornos são importantes e tal, mas assim, ó, o que a gente tem reclamado do Grêmio enquanto visitante, né, é a forma como o Grêmio se coloca. Porque o Grêmio, é até uma expressão bem popular, né? É um leão na arena e um gatinho fora dela, né?
E quando foi bem, perdeu, né? Foi contra o Sport lá na Ilha do Retiro. O primeiro tempo. Agora, o que eu acho é o seguinte, ó, se o Grêmio tiver... Inclusive, assim, o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense no jogo do Campeonato Brasileiro. E jogou uma péssima partida. Eu me lembro que eu comentei esse jogo na Rádio Bandeira. Foi uma péssima partida. O que eu acho é o seguinte, ó, o Grêmio tem que se reinventar fora de casa. Né? O que não pode acontecer é, evidentemente, o Grêmio manter um padrão que não é o seu padrão conhecido, que não é a sua forma de atuar quando joga fora de casa. Então, o que eu acho, assim, na essência? O Grêmio tem que ter a personalidade, né, de um time que fora de casa vai para o resultado positivo. E tem um outro ingrediente que é pior ainda. Mas também fala mas tu acha, Ribeiro, que o Grêmio vai tentar se comportar diferente nesse jogo, sabendo que tem um jogo depois do jogo de volta? Porque é diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu vou entrar exatamente no que eu queria falar. O Grêmio, historicamente, nos últimos tempos, em jogos eliminatórios, não consegue ser um time de personalidade. Ao contrário. Toda hora o teste, né, Ribeiro? Toda hora que é exigido do Grêmio, né? Que ele se apresente como candidato, se apresente como time postulante, o Grêmio fracassa. É assim na disputa pelo Brasileiro, quando tem um jogo importante. Tem sido assim em jogos eliminatórios e competições como Libertadores e Copa do Brasil. Os destaques, sem dúvida, os destaques do Grêmio, eles vieram justamente, ou pelo menos o destaque da campanha do Roger, começou no ano passado numa competição de pontos corridos e hoje, embora o Grêmio tenha saído do G4, de novo numa competição assim. A grande questão o Grêmio está bem preparado para suportar essa situação, porque é uma pressão. O Grêmio vai ter que provar na Copa do Brasil que ele é um time que ganhou experiência em competição eliminatória. E isso é um componente que traz uma dificuldade maior para o Grêmio ainda, né? Bom, eu falei no início do programa que hoje o Donos da Bola tem um convidado especial, né? Agora sim está ele aqui, vamos apresentar ele para o telespectador, o Odair Hellmann, auxiliar técnico do Inter e também auxiliar técnico da seleção brasileira que representou o nosso país na Olimpíada e que conquistou a medalha de ouro. Odair, boa tarde, obrigado por nos visitar aqui nos Donos da Bola. Boa tarde, é um prazer estar aqui, falando com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. E parabéns, principalmente, né, por essa conquista. Foi um alívio, porque a seleção brasileira era favorita nesse torneio, por jogar em casa, por ter bons jogadores, e conseguiu confirmar esse favoritismo, com sofrimento, mas conseguiu, né, Odair? Um jogo difícil na final, acho que foi um início também um pouquinho mais complicado com aqueles 2 empates, mas no final acabou dando tudo certo num jogo. O que aconteceu é que nos 2 primeiros jogos o Brasil teve várias chances e não botou mal da casinha, né? Agora, a minha dúvida é a seguinte, quando é que vocês decidiram que o Luan, por exemplo, tinha que entrar no time? Deixa eu arrumar minha camiseta. Não é que tu tá batendo no microfone, cara. Tá batendo no microfone. E no terceiro jogo, quando acabou o segundo jogo contra o Iraque, que a gente sentou para conversar a respeito do próximo jogo, que seria a Dinamarca, nós tínhamos o desfalque do Thiago Maia, teríamos que já colocar um jogador ali, se decidiu entre Rodrigo e o Wallace pelo Wallace, para compor ali esse setor. E aí a gente sentou para conversar a respeito do o que a gente podia fazer em relação a alguma mudança para essa partida da Dinamarca, da classificação. E aí se pensou em trazer o Neymar para jogar mais centralizado, tirar o Neymar, que estava jogando mais aberto pelo lado esquerdo, trazer ele mais centralizado. E nós precisávamos de um jogador que jogasse centralizado com o Neymar, que tivesse essa característica de jogar entre os marcadores, entre linhas ali. E o jogador que vinha treinando muito bem, se destacando nos treinamentos, esse jogador é o Luan. Ele daria essa produção para a equipe. Colocaríamos o Gabriel Jesus, que estava jogando mais centralizado. O Neymar reúne essas características, por isso que foi decidido pela entrada do Luan. Os jogadores, o Neymar também cresceu na competição. Essa questão Daniel, dos 4... Só para dizer, isso tem tudo a ver com o jogo do Grêmio hoje. Afinal, o Luan e o Wallace estão de volta hoje, né, da Olimpíada, vão ser titulares hoje contra o Atlético Paranaense, estreia do Grêmio na Copa do Brasil. Então também é importante, torcedor do Grêmio, ouvir também esse depoimento do Odair Hellmann, que passou esses últimos quase 2 meses aí com esses 2 jogadores importantes. O primeiro treino do Micali teve os 4, né? A ideia começou pelo primeiro momento com o Neymar jogando pelo lado esquerdo e compondo com um tripé por dentro ali, um cara pelo lado esquerdo para dar uma proteção naquele setor, porque o Neymar é um jogador que busca muito a individualidade e seria muito marcado. Então se pensou no primeiro momento aquele sistema.
E o Renato Augusto foi o jogador que estava mais próximo do Neymar nos 2 primeiros jogos. Só que o Renato não se encontrou muito. Vocês lembram? A gente pode lembrar que o Renato chegou a ser vaiado no segundo jogo em Brasília. Não podia tocar na bola, né? Não podia tocar na bola. E ele até não estava fazendo uma partida ruim. Mas todo o contexto, ele tinha errado um passe ali e acabou sendo muito vaiado. E com essa situação de trazer o Neymar para dentro, junto com o Luan, também a gente colocou o Renato lado a lado com o Wallace. Coisa que o Wallace faz todos os dias aqui, joga dessa maneira aqui no Grêmio. E o Renato também já fez essa função. E aí eu acho que se encaixou as características do Wallace com o Renato Augusto, o Luan e o Neymar por dentro, o Gabriel Jesus, que é um jogador bastante competitivo, fez aquele lado do campo ali para preencher essa marcação. Então foi desse momento que, a partir do momento que a gente conversou sobre isso e levou isso para o campo e deu certo, consolidou no jogo contra a Colômbia, e aí foi uma sequência bem positiva. Mas eu concordo com o Ribeiro que acho que os 2 primeiros jogos, se a bola entra, né? É aquela situação. Isso aí. Eu acho que a produção teria sido lembrada também como nos outros jogos. O Ribeiro está falando isso desde quando aconteceram os jogos. Vamos lá com o Matheus Trindade, dar um pouco de interatividade aqui no programa, o pessoal falando aí nas redes sociais, Matheus. Claro, Cadu, o pessoal está palpitando já do jogo do Grêmio hoje pela Copa do Brasil. Meu xará, o Matheus Batistella, diz aqui, ó, o Grêmio se sobressai quando ninguém espera nada dele, quando a torcida se empolga, fracassa. O Jefferson Fernandes diz aqui, ó, jogo complicado para o Grêmio, mas ganha de 2-1. O Jonas Frâncio diz que o empate com gols já é um bom resultado jogando com o regulamento debaixo do braço. O Rafael Dalforno diz que o Atlético vence mesmo utilizando o Ferrolho do Autório, 1-0, gol do André Lima. Tá o pessoal palpitando já no jogo do Grêmio, estreia na Copa do Brasil, Cadu. Então tá, valeu, Matheus. Bom, agora é a vez do Ribeiro Neto dar o recado que ele tanto tá a fim de dar, né, Ribeiro? É verdade. Eu estou aqui com ele, Marcelo Gama, para falar da Sky, né? Você sabe que a Sky sempre tem ofertas fantásticas, promoções admiráveis, e você não fica com aquela vulnerabilidade, entendeu? Para assistir todos os jogos que você quer de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tantos outros esportes que você está acostumado. E o mais importante, aliás, por exemplo, Marcelo Gama. Pois não, Ribeiro, boa tarde. Qual é o canal que vai passar o jogo do Grêmio hoje? Tem na Sky? Tem, 27, canal 27, liga para assistir ao vivo o jogo do Grêmio às 19h25. Ou seja, na Sky você não perde absolutamente nada. E tem uma outra questão que me parece fundamental. Pois não, Ribeiro. Você daqui, o que você tem aqui? Uma promoção. O que você tem? Eu tenho uma promoção. O que é? Você está pegando um outro ponto, é isso? Exatamente. O que é isso aí? Ribeiro, nós estamos completando hoje 9 anos de parceria aqui com o programa. 9 anos. Sempre trazendo o melhor, a melhor oferta, a melhor condição para você que nos assiste. E o Ribeiro Neto perguntou do ponto. Gente, olha só, promoção especial para você hoje, hein? Ponto adicional HD, Ribeiro, isento de mensalidade. Nós estamos falando de todos os jogos do Brasileirão, mas todos os jogos da Copa do Brasil. E hoje, quem tem Sky vai chegar em casa, colocar uma cervejinha, vai assistir ao jogo ao vivo. Tudo isso instalado aí na tua casa, em qualquer lugar do estado. Sabe qual o valor do investimento, Ribeiro? Qual o valor, Marcelo Gama? Não me deixa aflito. Olha só, R$60. R$60 é o valor da primeira mensalidade. 9 anos eu estou aqui oferecendo promoções para você. Liga o telefone, está aí na tela, só hoje até as 2 horas. 9 anos, Ribeiro. Eu ainda lembro, Ribeiro, que nos primeiros programas eu perdia tempo no camarim, penteando o cabelo, passando gel. Eu também. Para ficar bonito. Agora, né, Ribeiro? Mas fica o conteúdo, né, que é o mais importante. Exatamente, exatamente. Tá bem, então aproveite Sky, né? O telefone está aí na sua tela, né, Marcelo Gama? Exatamente. 0800 009 6969, 0800 009 6969, 2 decodificadores para ter muita bola, Ribeiro. É isso aí, agora a bola tá contigo, Cadu. Valeu, Ribeiro. Olha só, uma das preocupações do Grêmio hoje à noite contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é o gramado sintético. Não é aqui o nosso passareio que a gente fala sempre no Campeonato Gaúcho. E daí, por causa dessa preocupação, o preparador de goleiros do Grêmio, Rogério Godoy, montou esse treinamento aí, ó. Botou uma lona na frente da área onde ficam os goleiros, molhada, para que a bola corra mais rápida e simule, né, ou tente se aproximar ao máximo possível de como é a velocidade da bola no gramado sintético. O gramado sintético e o gramado sintético molhado, porque o Atlético Paranaense molha o gramado sintético. O Atlético Paranaense tem aproveitamento de quase 80% jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Eu sinceramente, eu acho um absurdo. O que, Daniel? Jogo em gramado sintético é uma questão de opinião. Eu acho lamentável. É aprovado pela FIFA?
Ah, bom, mas então se é aprovado pela FIFA, tá tudo certo, a gente não pode criticar. Não, então tá na regra. Então o tá. Danielzinho, Poder pode, mas não é legal. Não é legal. Não é legal. É bom eu tenho um monte de coisa que eu acho legal na minha vida aí, mas fazer o quê? É bom pro clube que economiza, mas eu acho que tu usar a argumentação de que é autorizado pela FIFA é melhor do que isso, né, Ribeiro? É bem melhor do que isso. Quer dizer, porque é autorizado pela FIFA, acabou a discussão. Então a gente tem que achar bonito e aplaudir o jogo em gramado sintético. Então vamos discutir tudo. Vamos discutir, por exemplo, por que não tem o quarto árbitro com o monitor? Aliás, eles fazem. Porque não é aprovado pela FIFA. Pois é, mas deveria ser. Deveria ser. Tá, mas não é. Então, a gente tá falando de coisas que são que não são. Então não vamos perder tempo, é aprovado pela FIFA e pronto, vai jogar no sintético, acabou. Só vai se adaptar. O tênis joga-se em 4 pisos diferentes. Mas, mas enfim, o gramado sintético tá aí, né, Ribeiro? Isso aí é fato e a Arena da Baixada é assim. Esse é um tipo de treinamento que não é muito da rotina, é para uma situação. Exatamente. Tá uma bem. situação específica, você tá treinando a semana inteira assim. Pergunta para quem sabe, Danielzinho. Pergunta para quem sabe, tá? Pergunta pro Odair. Quantas vezes nós entrevistamos o Odair, o jogador, hein? Cara, eu tô muito experiente, velho. Eu vi umas fotos esses dias minhas lá. O Odair era um volante, entendeu? Que chegou a jogar nas bases da seleção. Jogou, sim. Jogou sim. Mundial Sul-Americano, isso aí. 20. Um volante internacional de rara habilidade para chegar junto. Ele tinha uma rara habilidade para jogar junto. E tinha uma certa técnica também, né? Teve azar, né? Teve um pouco de azar, né? Mas quantos anos esse tipo de jogador? Carreira? 15 anos. Foi pouco, né? Foi pouco, mas é porque... na verdade, eu não parei porque quis, né, Ribeiro? Eu parei naquela situação do acidente do Brasil de Pelotas, né? Aliás, nós lembramos isso ontem aqui, né? O Odair Helm, tu vê, isso faz parte da vida, né? Isso. O Odair Helm teve presente naquela tragédia, né, do ônibus do Brasil de Pelotas, saiu ileso, graças a Deus, né? E tá aí, né? Usufruindo das benesses da sua capacidade, do seu talento, viu, Odair? A base eu posso fazer uma pergunta, já, Cadu, em cima disso? Sim, claro. Essa base da seleção brasileira, a tua convivência, o que mudou no que tu viveu na base como atleta e agora como auxiliar técnico? Como atleta, eu acho que eu vivi os anos 90 como atleta, né? Na categoria de base, os treinamentos eram bem diferentes. Eu acho que hoje os treinamentos são completamente outros treinamentos que se fazem, mas na essência o jogador é o jogador que tinha as mesmas manias, os mesmos pensamentos que nós tínhamos quando nós jogávamos na base, entendeu? Eu acho que hoje, claro que o mundo mudou, os jogadores hoje eles têm muito mais opções do que nós tínhamos. Eu tinha 2 opções, estudar e jogar futebol. Hoje o jogador de futebol termina uma partida, ele vai para o celular e conversa com o mundo inteiro, e tem que cuidar de redes sociais, e é uma empresa. E acho que a própria situação do atleta, né, Odair? Porque pegava aquela seleção, tinha cara que jogava no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, no Corinthians, no Botafogo, no Inter, no Grêmio. Hoje não, né? Hoje então o cara joga no Paris Saint-Germain, o outro tá... Sim, todos os lugares do mundo. Pode jogar tanto na Europa como no Brasil ou na China. Eu acho que Foi lá e colaborou depois dos 2 primeiros jogos? Me disseram que pela primeira vez, quando se vem aqui, se faz pergunta mais fácil, né, Daniel? Não, é que na verdade é o seguinte, ele não quer perguntar o que ele gostaria de perguntar. Então eu vou fazer a pergunta, porque o Ribeiro pipocou no que ele pensa. O Tite escalou a seleção, não é isso que o Ribeiro quer saber? Não escalou. Mas que maldade. Não? É ou não é, Cadu? No fundo, né, Ribeiro? Bom, aí é uma questão de ter interpretação. Deixa que o Odair interprete. Não escalou a seleção. Quem escalou a seleção foi o treinador da seleção brasileira, o Rogério Micali, que fez um grande trabalho. Sim, é verdade. E o Tite é um grande treinador, está na seleção brasileira hoje. O projeto olímpico lá, ele é agregado ao profissional da CBF. Então, em todos os momentos, o Kleber Xavier, que é seu auxiliar, estava ou nos treinamentos ou nos jogos acompanhando. Se o Kleber não podia ir porque tinha um jogo para observar, o Maurício Dulac, que foi meu amigo e trabalhou aqui no Inter durante muito tempo, é analista de desempenho, ia nos treinamentos só para ter essa possibilidade de integração. E o Tite foi em alguns treinamentos. Mas ele foi. Foi em alguns treinamentos na Granja, mas a participação do Tite ele ia lá, a gente se reunia,
jantava junto com todo mundo, observava os treinamentos, conversava com as pessoas ali, mas sem conversa formal de reunir jogadores, comissão técnica na sala. Agora, quando você senta num jantar, vai falar sobre com as futebol, pessoas trocar experiência, troca experiência, Não, mas, só porque entendeu? Mas eu não teve estou... nenhuma intervenção mas, do Tite assim, ó, formal. É que o Danielzinho... Entendeu? Eu acho que até é importante o treinador da seleção brasileira estar dentro do processo. Mas eu não vejo problema nenhum nisso. Até para os jogadores. Eu não vejo estavam problema. jogando uma competição importante, estava ali o treinador da seleção principal para observar de perto. Mas daí eu não vejo problema. A maldade mas não foi... teve intervenção. Aliás, me surpreende, porque nenhuma. o Danielzinho é uma pessoa boa, ele foi maldoso. Não, isso entendeu? é o que tu acha. Bom, é o que eu acho, né, meu bruxo? Então, eu acho que não tem nenhum problema. E não teria nenhum problema se, como técnico da seleção principal, se ele chegasse lá e conversasse com você sobre futebol, sobre a seleção. E se desse ajuda, qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas com certeza. Tem mudança aí, com certeza, com o Kleber, com o próprio Tite, se conversou. Agora não teve nenhuma conversa formal que o Tite chamou o jogador na sala, que o Tite reuniu os jogadores, o Tite reuniu com o Micali separadamente. Não, isso não aconteceu. Agora, o Micali é um cara que tem já uma boa experiência. Ele é um técnico bem interessante, né? Ele tem boas ideias. Ele tem um histórico todo dele feito na base, né? Trabalhou muitos anos no Atlético Mineiro. Né? E tem já mais ou menos, acho que uns 15 ou 16 anos de carreira como treinador, mas toda ela na base do futebol brasileiro, né? Acho que foi campeão da Taça São Paulo, já tinha sido campeão da Taça São Paulo com o Figueirense, se eu não me engano. Eu acho que foi, sim. E a maior parte do tempo nas categorias de base do Atlético Mineiro. E era um expoente aí das categorias de base do Brasil, né? Como é que chegaram ao teu nome, Odair? Foi escolha dele. Dele? Pessoal dele, eu não conhecia. Não conhecia ele, eu tinha trabalhado na seleção sub-17. Eu tinha ido para o Sul-Americano com o Carlos Amadeu, onde nós fomos campeões sul-americano. Depois eu participei do Mundial com o Carlos Amadeu. E eu acho que o Amadeu, o próprio os supervisores da seleção comentaram a respeito da minha pessoa, do meu trabalho. E quando se decidiu que o Micali seria o treinador, foi naquela reunião que o Tite foi fazer na CBF. E ficou até tarde e o Micali entrou depois, acho que era umas 2 horas da manhã, de uma terça-feira, se eu não me engano. E anunciaram e comunicaram ele que seria o treinador. E que ele tinha que escolher o auxiliar, o preparador de goleiro e o preparador físico. Bom, e aí me ligou 2 horas da manhã. Depois dessa reunião me ligou perguntando se eu aceitava ser o auxiliar da seleção olímpica. E eu disse, me aceito com... Às 2 da manhã e 5 segundos tu já tinha resposta. Em 2 segundos eu já resolvi. Foi bom porque o Micali ele já era o treinador dessa seleção olímpica durante os amistosos. Aí o Dunga acabaria assumindo durante a Olimpíada, mas aí com a saída do Dunga o Tite resolveu mesmo deixar com E eu fiquei muito feliz e honrado porque ele poderia ter escolhido qualquer profissional, ele teve a liberdade para escolher qualquer profissional do futebol brasileiro. Bacana. E eu não ter trabalhado com ele ter me escolhido, então para mim foi, sem dúvida, foi um privilégio e uma honra. Bom, Matheus Trindade, Central Band do Esporte, vai lá. Pois não, Cadu. O pessoal está participando no Twitter aqui. O Michel Peter diz que, olha, gramado sintético é um absurdo. É ruim para o jogador e até para nós que olhamos perde um pouco a graça, diz o Michel. O Juarez da Silva Rosa diz que a verdade é que a seleção olímpica tem 2 momentos. Antes e depois os guris do Grêmio elogiando as atuações de Wallace e Luan, que assumiram a titularidade durante a Olimpíada. O Renan Menezes diz que dia de Grêmio, empate lá hoje e decidimos em casa a classificação. O pessoal participando aqui, Cadu. Valeu, Matheus. Daqui a pouco você volta. Bom, agora é a vez do Ribeiro Neto dar o recado dele. Ah, Deus do céu. Vocês viram como eu estou elegante, né? Eu sou estilo Beatle. Mas o recado que eu tenho que dar para vocês é sobre o seu visual. Mais ainda, é uma questão de saúde, são sobre os seus dentes. Agosto é o mês de tantas comemorações que a Oral Sim vai fechar ele com chave de ouro. É isso mesmo, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil está oferecendo um formato de tratamento muito especial para você. Se você ainda não teve condições de aproveitar, então olha só, é a última grande oportunidade para você reescrever a sua história e garantir o melhor tratamento com implantes dentários. Acompanhe o vídeo da Oral Sim para essa semana. Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim! A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora 0800 404 4400. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 0800 404 4400. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos.
Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel, aquele carnaval na sua boca, né? Procure uma clínica que se preocupa de verdade com o seu sorriso, com a sua saúde bucal. O Dr. Charles e toda a família Oral Sim estão esperando a sua ligação. 0800 404 4400, 0800 404 4400. Não vai perder, hein? É a sua última grande oportunidade. Você vai se surpreender. 0800 404 4400. Oral Sim é a sua referência em implantes dentários, Cadu. Valeu, Ribeiro. Bom, a gente vai falar com o Odair Hellmann, que além de ser auxiliar técnico da Seleção Olímpica, é também auxiliar técnico do Inter, né? A gente também quer falar com ele sobre o Inter, mas antes, eu quero saber do Daniel até o seguinte: o Grêmio tem o retorno do Luan e do Wallace, né, que tiveram aí com o Odair Hellmann nessas últimas semanas, mas tem a ausência do Maicon, a gente estava falando sobre isso no início do programa. Será que a gente tinha até uma ideia de que o Grêmio talvez pudesse mudar o esquema para esse jogo? Teste do Roger. O teste do Roger que tem mudado Wallace, Maicon e Jailson. Semanas, Wallace, Maicon e Jailson. Sem o Maicon, essa ideia ela já parece um pouco mais improvável de acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Roger, o interessante é o seguinte, ele está criando alternativa e ele precisa criar alternativa. Porque é uma dificuldade do Grêmio superar uma situação de adversidade do jogo, né, Ribeiro? É verdade. A gente bate muito nessa questão, né? O Grêmio está acostumado a uma forma de jogar e dificilmente tu vê o Grêmio mudar. Então, está na hora. Claro que houve o prejuízo justamente na questão do Maicon, que alterou aquilo que projetava o Roger, poderia sair o Everton do time e avançar um pouco mais o Jailson com o Maicon e o Wallace. E vai estrear o Kahneman também, né? É, o Kahneman, né? Que, aliás, ganhou uma atenção, perdão, Ribeiro, ganhou uma atenção do Roger. O Roger teve uma conversa com ele, porque ele é um cara meio chegador, né? E aí explicou a questão comunica bastante no treinamento, como é que funciona a arbitragem no futebol brasileiro, para dosar um pouco, ter um pouco mais de calma. Odair, você que convive lá e conviveu muito tempo no ambiente da seleção, é verdade que o conceito do Roger lá, com o Tite, com vocês todos, realmente de um técnico moderno e que está fazendo inovações? Com o Tite, assim, eu nunca não conversei assim, especificamente sobre o nome do Roger, né? Mas conversando com os profissionais do futebol que estavam na seleção brasileira, todos têm muita admiração pelo trabalho que ele vem fazendo aqui no Grêmio e gostam muito da maneira com que ele trabalha. Esse é o comentário que a gente observa nas conversas com as pessoas lá. Mas vocês, para chegar no Luan, vocês utilizavam a maneira como ele joga no Grêmio para implantar a metodologia na seleção? Ou não? O Luan foi um jogador específico para aquilo que vocês pensaram pontualmente? Não, eu acho que é uma característica que o Luan tem, e que é dele, que ele usa no Grêmio, e uma das observações até que a gente fez, que se pensou em algum momento do Luan jogar mais aberto, e aí eu tinha essa observação aqui, porque estou mais próximo, quando o Luan foi jogar mais aberto pelo Grêmio, num setor mais aberto, teve um pouco mais... Uma coisa que é legal, tu vê, eu não só critico o Luan pelas suas finalizações, eu elogio também, né? E eu achei que o Luan, embora pareça um cara tímido, né? Até como se expressar, e ele entrou muito à vontade no time da seleção, né? Mas ele é um jogador de muita personalidade, Ribeiro. Eu digo que é o seguinte, eu acho que o Luan joga o mesmo futebol numa pracinha descalço, só com calção, e no Maracanã com 80 mil pessoas. É aquele tipo de jogador com personalidade, frio, entendeu? Que ele independe do lugar que ele está. Ele treinou o que ele jogou o que ele é, o que ele tem como característica. Ele não fugiu em nenhum momento daquilo que ele apresentou em todos os dias de treinamento. Então esse é um jogador que tem muito futuro, um jogador de muita personalidade e muito frio realmente. A gente viu isso até, a gente comentava muito isso quando ele surgiu no Grêmio, né? Que ele entrou numa Libertadores e entrou com naturalidade e entrou jogando, foi titular, jogou bem. Ele aprimorar de ver a sua finalização, ele não tem medo do erro, porque o erro faz parte. Isso é importante. O erro faz parte, o erro de passe, a tentativa do drible, ou alguma situação que tu perca uma bola numa situação mais perigosa, mas ele na próxima ele pega e tenta produzir aquilo que ele tem como característica. Ele não foge do jogo, a personalidade dele é muito forte. Eu me lembro que ele até citava isso, ele era constantemente vaiado
Não, era não, ele é. Não, mas a vaia era maior, né, Ribeiro? E ele não se omitia do jogo. Ele tomava uma vaia, ele pegava a bola, ia de novo, perdia, os caras metiam vaia nele, ele ia lá de novo, fazia a jogada. É exatamente essa característica dele. Impressionante. Bom, depois do intervalo a gente vai seguir falando do Grêmio na Copa do Brasil e, claro, também as informações do Inter. Na final, o Odair Hellmann é auxiliar técnico colorado. A gente já volta. A gente já está de volta com os donos da bola desta quarta-feira. Eu queria perguntar para o Odair Hellmann o seguinte, porque está há bastante tempo no Inter. Quanto tempo exatamente você está no Inter? Depois que eu parei de jogar, já vai para quase 7 anos. Quase 7 anos. Mas eu comecei na base, né? Sim, comecei nas avaliações técnicas. Eu digo como membro da comissão técnica. No total, 6, 7 anos. 6, 7 anos. Não, citar, Ribeiro, o seguinte, porque no ano passado o Odair Hellmann foi colocado numa fogueira, mas foi lá e assumiu a responsabilidade, porque depois que saiu o Diego Aguirre, claro, entrou o interino, então o Odair Hellmann, e o Odair Hellmann no primeiro jogo, claro, o foco não ficou no Odair Hellmann. Agora eu vou fazer uma de Daniel Oliveira. Pergunta o que tu quer perguntar. Tu se sente culpado pelo 5-0? Não era isso que eu ia perguntar. Granal, não era isso que eu ia perguntar. Não era isso que eu ia perguntar. Nem eu. Por que tu não fala isso agora? Só porque eu protege o Cadu? Eu tô falando vulnerabilidade. Bom, não era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar sobre essa carga de responsabilidade que ele recebeu no meio da fogueira. Ter que ir lá, pegar o time e fazer o trabalho dele, independente do resultado que vem. Não me sinto culpado, Ribeiro. Não me sinto culpado. Eu acho que quando a gente acerta, não é só no futebol, mas na vida, tu não acerta sozinho. Tu depende de outras pessoas para conquistar as coisas, para conseguir as coisas. E no esporte, muito mais. Principalmente no esporte coletivo. Mas tu chega a pensar, pô, se eu jogasse tênis e não tivesse treinador e fosse só eu, daí eu ia pro vestiário e ia dizer, pô, eu errei aquela batida. Então, eu acho que o futebol é um processo coletivo. Quando é uma frase feita, mas eu acho que perde-se todos. Mas tu chegou de noite a pensar, Odair, tipo, vai entrar claro, numa roubada aí, tipo, olha só. Não, pensei depois Claro, é que tu pegou em cima, né? Porque foi numa quinta-feira, né? Ninguém gostaria de passar por aquela situação. Torcedor, independente se foi eu ou qualquer outro profissional que estivesse ali, os jogadores, todos. Ninguém gosta. Isso foi uma derrota dura, difícil, entendeu? Eu acho que nós não vínhamos num bom momento. O Grêmio estava num grande momento. As coisas aconteceram, não jogamos bem aquela partida. Mas eu acho que estava com moral meio baixo. Eu acho que o mais importante também, Ribeiro, quando acontece uma situação dessa, eu acho que a gente tem que tirar lições, aprender também com as dificuldades e com as coisas que acontecem na vida da gente. E quarta-feira tínhamos um jogo no Beira-Rio contra o Fluminense extremamente difícil. E com uma situação emocional e real difícil, eu acho que nós todos tivemos capacidade de nos reerguer rapidamente, porque tínhamos 2 dias e conseguimos ganhar um jogo ali do Fluminense de 1-0. Então eu prefiro, eu lembro de todas as situações, não me sinto culpado, mas prefiro buscar ali e lembrar muito mais das coisas positivas e coisa para que foi uma grande experiência, foi uma experiência e um aprendizado, eu levo isso como um aprendizado. Mas tu acha, por exemplo, assim, porque tu falou, claro, a vida é feita de bons e maus momentos, isso aí, na trajetória de qualquer profissão, na trajetória da nossa vida pessoal e tudo mais. Sim, eu caí do barranco, né, Ribeiro? Eu caí do barranco, tive que subir o barranco lá para me levantar, assim, então... Essa medalha aqui... Você não ganhou uma medalha, mas a seleção olímpica na tua vida agora é uma redenção do mérito do teu trabalho? Tipo assim, finalmente veio uma coisa legal, assim, isso aí vai me puxar para cima depois de tanto trabalho? Não sei, acho que com todos nós, familiares, amigos, pessoas que gostam da gente pessoalmente e profissionalmente, que torcem e falam, sentem quando você tem uma derrota, independente do tamanho da derrota. Sem dúvida. Quando você perde um jogo, ou quando você perde alguma coisa, um título, ou quando você erra em algum momento na vida, as pessoas ficam tristes, principalmente as pessoas próximas, e certamente as pessoas também próximas e os amigos, quando acontece uma situação dessa, as pessoas falam, Deus tinha coisa boa guardada, aquelas situações que eu acho que acontecem com todos nós, verdade, Daniel? É isso aí. E então, claro que eu fiquei triste com aquela situação, como profissional, mas também Deus me deu essa oportunidade de estar lá junto com todos, ganhar essa medalha que é uma situação histórica, e também nesse momento feliz. Eu não posso me sentir um mau profissional por estar naquela situação, e também não posso me sentir o melhor profissional por ter participado do Ouro Olímpico. Eu tenho que ter equilíbrio, tenho que saber que cada dia eu tenho que estar mais preparado, mais qualificado para situações que vão aparecer durante a minha vida, durante a minha carreira. Só antes, deixa eu acionar lá o Matheus Trindade, na Central Band do Esporte.
Cadu, não é só o Grêmio representante gaúcho nessa noite na Copa do Brasil. O Juventude vai entrar em campo também, 9h45 da noite, lá no estádio do Morumbi. É uma pedreira, enfrenta o São Paulo nessa primeira partida das oitavas de final. Peguei uma provável escalação aqui do Juventude, com o Elias no gol, Neguete, Klaus, Juan Renato e Pará. Aí meio de campo com o Anderson, o Vacaria, o Wallace ou o Lucas, Felipe Lima e o Robertson. Mais à frente, o Hugo Almeida. Partida de volta acontecendo no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude enfrentando o São Paulo hoje, repito, 9h45 da noite no estádio do Morumbi. Boa, torcer para o Juventude também. Bom, Daniel, vai lá. Bom, meu amigo, conquiste a medalha de ouro na sua relação a dois. Se ela não anda, né, Ribeiro, como você gostaria, está mais do que na hora de dar aquele up entre quatro paredes, não é, Luciana? Exatamente, porque daí você consegue muito na sua relação. Chega lá, assim, ó, fazendo bonito, você vai satisfazer a sua parceira, vai ver que é muito melhor. Então, não adie a sua felicidade. Invista na sua relação com um ativo. Esse aqui, gente, é o estimulante do homem moderno, do homem que se preocupa com o seu relacionamento. Ele age rápido, é eficiente, o ativo não vicia e indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Isso é fundamental. Quem tem 50, 60, 70 pode tomar tranquilo. Então liga agora, hoje é quarta-feira, final de semana, quando você piscar já tá aí. É sofá, hein? E você pode preparar uma noite muito mais especial. Vamos liberar a central agora, Daniel? Quantos minutos de promoção? 15 minutos de novo. 15 minutos? Repetir, Valendo, 15 minutos. então. Olha, gente, não tem nas farmácias, é direto do laboratório para você no 30810700. Tá aí o telefone na tela, hein? Exato. A embalagem, gente, que você vai receber, ela é discreta, tá? A entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E nós temos pacotes promocionais cheios de desconto. Com o primeiro pagamento só lá em outubro, gente. Quer dizer, você... Começa a aproveitar em agosto e vai pagar em outubro. Vai aproveitar bem com a parcelinha aquela continua... Tá aqui, pequenininha, gente. Olha só. Economia de 69 centavos por dia. E ainda, para melhorar a promoção dessa quarta-feira, quem ligar nos próximos 15 minutos e comprar o ativo leva um presente maravilhoso na compra. A Central do Ativo atende todo o Brasil. É ligar agora e mudar o seu relacionamento. 30810700, valendo a promoção a partir de agora, Daniel. Tá esperando o quê? Tá aí o telefone na tela, 30810700. Ativo é você na ativa sempre, Cadu. Valeu, Daniel. Bom, o torcedor colorado, né, tá triste, porque o Inter não tá vencendo, já faz 13 jogos que não vence. Você se lembra quando é que foi a última vitória do Inter? Foi lá em 16 de junho, há mais de 2 meses, contra o Atlético Mineiro. O Beira-Rio, vitória por 2-0. Já cansei de botar essa imagem aí, ó. É só essa imagem aí. O Inter não ganha de ninguém, né? Então é só essa imagem que nós botamos aí. O Inter venceu esse jogo e assumiu a liderança. O jogo, de exceção do Inter, né? Aliás, eu queria aproveitar aqui a presença de Odair Helm, porque não dá para falar de presente nem de futuro, porque ele chegou agora. Né? Sim. Então eu não vou botar essa bola nas costas dele, porque ele está chegando agora, está sentindo o ambiente, mudou tudo. Eu não sei, quando você foi, era o Argel ou era o Falcão, o técnico? Quando eu fui, era o Falcão. Já era o Falcão, né? Sim, já fiquei um jogo. Fiquei 3 dias ali, 4 dias. O primeiro jogo? Cheguei a pegar o primeiro jogo e depois viajei e me apresentei na seleção. Bom, evidentemente que aí você mudou o cenário e tal, mas como você conhece realmente, o que na tua opinião, naquela oportunidade, aconteceu com o Internacional para descambar desse jeito? Que agora vai tentar recuperar. Mas vamos falar do passado que você presenciou. Não, eu acho que ali, quando eu estava aqui, foi 2 ou 3 derrotas, né? Não, Sim, empate com o Curitiba, foi a derrota para o Figueirense. Isso aí. E nós fomos com o Curitiba, empatamos em casa. E aí foi o próximo jogo... Teve o Botafogo. Que foi a derrota. Eu acho que aquela derrota do Botafogo foi uma derrota bem difícil, por ser um jogo em casa. Realmente eu acho que a gente não fez um bom jogo. Mas essa sequência ruim, ela não pode ser... Ela é toda uma sequência ruim, né, Ribeiro? Então, o que a gente precisa fazer agora é juntar forças, aglutinar. Eu acho que agora... eu cheguei agora da seleção, estava praticamente 40 dias fora. Vou me apresentar ao Inter agora e acho que tem profissionais no Internacional lá capacitados. O Celso é um grande treinador, o Beto Ferreira, seu auxiliar que veio, tem totais condições de fazer com que o Inter, que nós todos possamos sair dessa situação. A própria direção, Fernando voltou, o Chumbinho. Sim, mudou tudo, né? Então acho que vamos se juntar a todas as forças que a gente puder para que
para que a gente possa sair dessa situação. Né? Justiça seja feita ao Odair, muito se falou quando o Falcão estava aqui que a ausência do Odair foi um prejuízo. E não que o Inter não tivesse outros grandes profissionais, tá? Para não ficar ninguém melindrado, né? Mas que o Odair, pela experiência que ele tinha, fez falta ao Internacional naquele momento. Eu queria ver, não sei se você pode falar ou não, Odair, é porque assim, foi um choque esse jogo. Eu vou lembrar o que eu disse depois, eu comentei esse jogo na Rádio Bandeirantes também. Foi um choque a terminar esse jogo, né, onde o Inter estava ganhando corpo, o Internacional estava um time forte, entendeu? Chocou depois do que aconteceu, porque aí tá, tudo bem, o outro jogo foi o Figueirense, né? Aí veio o Curitiba e quando viu a coisa descampou para um negócio inacreditável. Sem solução, né? Sem solução. Vocês chegaram naquele momento lá atrás, vocês chegaram a identificar o que poderia estar acontecendo ou não? Como eu te disse, quando se tem vitórias, muitos fatores, derrotas também. Para falar da situação, o Internacional tem grandes profissionais e independente se eu ter saído ou não foi isso. O Falcão é um grande treinador. Eu sou apenas um auxiliar da casa permanente que não, sempre... você não é apenas você é um auxiliar campeão olímpico, tá? Mas o que eu quero dizer é que a minha função dentro do Internacional, eu participo na composição de ajuda aos profissionais que estão à frente do processo. Eu estou ali para ajudar em tudo que eu puder, colaborar no que eu puder fazer dentro do processo. Estou sempre à disposição. Eu sou um funcionário do Internacional à disposição dos profissionais que chegam aqui para poder passar todas as informações para eles, para que eles possam se adaptar o mais rápido possível ao dia a dia. Essa é a minha função ali, entendeu, Ribeiro? Eu acho que, claro, fica difícil para mim falar. Eu imagino que entendeu? Eu te peço até desculpa. Não precisa. Em não responder por isso, porque... É que eu sou impertinente primeiro mesmo. Que a minha função é uma função que não sou eu quem falo, entendeu? Sou mala, sou mala. Não é o auxiliar da casa quem tem que dar entrevista, quem tem que falar. Sim. Eu acho que tem pessoas à frente do processo. Então até te peço desculpas nessa situação. Até o seguinte, até também o torcedor daqui a pouco está distraído. Os últimos 40 dias você também não estava aqui, claro, acompanhando, mas não estava... Assim, nos últimos 40 dias eu não estava, tá? Não acompanhava de longe, torcia. Teve um jogo que a gente estava no treinamento, no mesmo horário do jogo, e eu e o Rodrigo e o William pedimos a informação, quanto está o jogo? Gol do Valdívia, nós no meio do treino comemorava, sabe? Torcíamos muito pelas vitórias, pelas coisas certas, ficávamos tristes, iam para um jantar, o outro comentava sobre a derrota, doía, entendeu? Então, eu estar longe, e quando eu estou aqui, como agora, eu sou um funcionário do clube, que me coloco à disposição para trabalhar ali, para colaborar da maneira que eu posso no dia a dia. E aí tem profissionais no clube para poder falar sobre esse tipo de... responder melhor esse tipo de pergunta. E evidentemente que nós, como imprensa, ficamos bem mais à vontade para falar a respeito da situação que o torcedor colorado que você vai encontrar agora está apertado, né? Até eu quero mandar um abraço para a Laura, e para o Gustavo e para o João Andrade, os colorados que estão sofrendo com a situação internacional. E você vai encontrar, meu caro Odair, um torcedor amargurado. Mas eu posso falar e vou repetir, infelizmente, seu Cadu, o Internacional vai entrar no rebaixamento. Vai entrar. Mas, vou sublinhar, o desempenho que o Inter teve contra o São Paulo me faz acreditar que o Inter vai entrar e depois vai sair. É difícil dizer para o torcedor. É difícil dizer para o torcedor, mas contra a Chapecoense melhorou um pouquinho, contra o São Paulo melhorou mais um pouquinho. Eu não estou o resultado, a vitória não veio. Mas o São Paulo mereceu ganhar. Contra o São Paulo foi um crime. Eu não estou conseguindo entender onde é que o Ribeiro quer chegar. Porque se tu vê um time que evolui, não é uma incoerência tu dizer que ele vai entrar na zona de rebaixamento? Vai entrar por uma questão de conjunção de resultados. Vai enfrentar o esporte fora de casa. Eu quero te informar. Vai enfrentar o esporte. Se o Inter empatar, é bom? Se o Inter empatar, é bom? Na situação que está, ponto a ponto. Se o Inter empatar, vai entrar na zona de rebaixamento. Olha só, Ribeiro. Embora eu acho que tem aqui ganhar. Mas o Inter está na Série A. O Inter está na Série A, nem entrou na zona de rebaixamento, tem muito campeonato pela frente. O time gaúcho que está na Série B é o Brasil de Pelotas. Tá? Acabou de falar tudo. O Brasil de Pelotas acabou até perdendo ontem 1-0 para o Atlético Goianiense. Foi a primeira derrota do Brasil em casa, né, Paulinho?
Foi a primeira derrota, né? Bento Freitas estava lá, preparado, grande público. E aí a gente está vendo aí as imagens do jogo do Brasil de Pelotas contra o Atlético Goianiense. O Chavante, ele segue na 5ª colocação, uma campanha surpreendente em relação àquilo que a gente imaginava no início da Série B, que a gente imaginava que o Brasil ia fazer uma campanha para se segurar na B, para só depois começar a pensar em algo maior. Acabou perdendo ontem, é verdade, mas não apaga o que o Brasil tem feito. Está em 5º lugar. Ontem, se tivesse vencido, teria entrado no G4. Tudo que vier pela frente para o Brasil é lucro. É isso aí. É lucro. Ele se mantendo na B já é uma grande coisa. É o que eu estou dizendo, Ribeiro. Não dá para não... Uma coisa de cada vez. Ganha corpo na Série B, passa a ter mais investimento, agrega mais qualidade do time, não vai de soco na primeira divisão para cair no outro ano, que daí é complicado. É complicado, tu tá arriscado a botar um projeto todo água abaixo. Então, calma, né? É meio difícil, né? Porque a gente torce para o bem do Brasil, mas a gente, ao mesmo tempo, fica com medo do sucesso. Claro, e justamente por torcer para o bem do Brasil, eu acho que o Brasil tem que sentir um pouco mais essa segunda divisão, ver o que é, ajustar o que precisa ajustar, tentar ter mais apoio para disputar uma primeira divisão, aí depois pensa em subir. O principal é se manter. Esse primeiro ano é se manter. O cara perdeu lá, é brincadeira, né? Mas que barbaridade. A bola quicou logo que ela... O Odair conhece bem lá, né? O Brasil quicou, né? É uma situação um pouco dúbia, né, Odair? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente quer torcer que o Brasil vá bem, a gente também fica com medo, daqui a pouco, pelo menos, digo isso por mim, o Daniel tem a mesma opinião, daqui a pouco o Brasil suba e não consiga se sustentar. Eu acho que eu concordo com o Daniel. Eu acho que o Brasil está fazendo uma grande campanha. Eu acho que quanto mais ele permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai melhorar a sua estrutura, vai consolidar, vai aumentar a receita, porque cada ano que passa, tu se mantendo dentro da competição, tu aumenta a tua receita, tu pode qualificar a tua estrutura. E tu tendo uma estrutura forte, certamente isso vai dar reflexo na equipe, né? Na parte técnica. E corre um risco, se tu não tem essa estrutura, tu subir num primeiro ano e subir, descer e depois... E depois começa a cair de novo, muito, entendeu? E uma pergunta para depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Com o Juventude aconteceu isso, né? Juventude... Odair, o Neymar é humilde ou é marrento? Tá, depois do intervalo, o Odair Hellmann responde essa bola nas costas aí do Ribeiro. E depois o Ribeiro Neto botar o Odair Hellmann na marca do pênalti, a vez do próprio Ribeiro Neto responder. A pergunta é do Caleb Sanches. Maçã com salsichá. Não, a pergunta é do Caleb Sanches, da banda Empadura. Eu não ganhei o Masterchef, outro não ganhei, né? Não ganhou. O pessoal não gostou de ti. O Caleb Sanches, da banda Empadura, banda de hardcore, daqui de Porto Alegre. Ah, legal. Aqui, ó. Hardcore é bom. Ribeiro, para quais jogadores de Grêmio e Inter tu daria um ativo, uma caixinha de ativo? Que pergunta, hein? Não, vários. Pro Grêmio e pro Bolanhos, direto, né? Isso aí precisa de um ativo correndo, né? E o Internacional, eu vou dizer o seguinte, tem vários lá, vários que precisam, né? Vários é Sacha, Vitinho, Andrigo, o Internacional tem um monte de jogador, o próprio Nico Lopes que tem que se apresentar, entendeu? Isso aí precisa de uma energia extra para começar a aparecer o futebol. E alguns resgatarem. Então, mas é um de cada um, Ribeiro. Deixa ser democrático, rapaz. Daí o Neymar é marrento. A pergunta que o Ribeiro deixou antes do intervalo. Não, o Neymar é gente boa, cara bacana. Nós não podemos falar nada dele, o comprometimento dele em tudo foi 100%. É um cara que teve uma aproximação boa, respeitou todas as decisões, esteve presente em todas as situações. E então Odair, participando ali de 40 dias junto com ele, não posso falar nada dele, só elogios para a parte dele como jogador e pessoa também, internamente lá no dia a dia. Que paz, tu bate que mural, hein? Nossa Senhora. Eu respondi. Não, eu respondi que é o seguinte, é que o Neymar, a minha opinião é a seguinte, eu estou pouco me lixando se ele é marrento ou humilde. Eu analiso ele dentro de campo. E dentro de campo ele é o cara. Aliás, ele é o cara que resolve, entendeu? É que se pôs uma discussão, né, de que o Neymar como é que é isso assim? Como é que é? Depois dos 2 jogos, não quis falar, vão ter que engolir. Não, eu acho. Mas eu sinceramente eu tô porque o Neymar é um jogador que ele é ídolo de muita criançada, Ribeiro. Tá bom. A criançada se identifica com o Neymar. Só que a criançada ele é joga bola. Também é o bote expiatório, né? Cai tudo em cima dele. Bom, mas
Ele é o Claro, melhor do porque time. ele é o né? principal jogador. Mas Ele é o melhor do time. Mas justamente por essa personalidade brincalhona, de também se divertir quando ele tem que se divertir. Às vezes ele não sabe, como é que eu vou te dizer, ele não sabe enfrentar a cobrança. Eu acho que ele tem um pouco dessa, mas eu vou te falar uma coisa dificuldade. pra te Todo ser humano tem dificuldade para lidar com a cobrança. É verdade, eu ser estou humano. cobrando de um amigo meu que eu dou carona e até agora nada. Até agora nada. Concordo plenamente. O Matheus Trindade está com uma pergunta lá do telespectador pro Odair, não é, Matheus? Primeiro um grande abraço aí pro Odair, e o Anderson Iago está perguntando aí se... Odair, já está preparado para assumir um time para mostrar o teu trabalho? Um abraço, Matheus. Eu estou aproveitando muito bem esse momento da minha carreira, aproveitando todas as experiências que eu estou tendo e aprendizado aqui como auxiliar técnico. E quem sabe futuramente a gente, claro que é um sonho lá na frente, mas no momento não. No momento o pensamento é continuar sendo auxiliar técnico, é continuar aprendendo, é continuar se consolidando e depois vamos ver o que acontece mais à frente ali. Bom, beleza, né, cara? E sabe que isso é uma decisão meio complicada, né? Porque a gente nunca sabe qual é o momento ou quando aparece um convite. A gente teve vários exemplos de auxiliares que viraram treinador e não deram certo, outros que deram resultado e tal, né? Eu só espero que o Internacional aproveite bem a tua experiência, aproveite bem o teu trabalho, aproveite bem nesse momento que é vital para o clube, o que você traz de base e de conhecimento desse período da seleção. E eu quero mais uma vez te parabenizar, né, porque a gente pôde notar mesmo de longe que o seu trabalho foi fundamental ali na colaboração para ganhar essa medalha, viu? Muito obrigado, Ribeiro. Muito obrigado mesmo e eu vou continuar com esse meu jeito, trabalhando sempre, me dedicando, sempre buscando aprender mais para que eu esteja preparado para os momentos aí que o futebol me reservar. Bom, está terminando o Donos da Bola de hoje. Você acompanha o Grêmio Atlético Paranaense na Rádio Bandeirantes. A partir de que horas, Ribeiro? O jogo é às 7h30, né? O jogo é às 7h30. Começamos às 6h30. 6h30 da tarde, abre a jornada. Valeu, Odair. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tá bom. Valeu. Amanhã tem mais Ribeiro Neto. Sim, tem mais Ribeiro Neto, tem bastante. Agora está terminando o horário. E amanhã tá 12h30. Tchau.